Estamos começando mais um Instaladores e hoje um pouquinho diferente, né, Jonathan? Só um pouquinho assim de leve. Eu sou o Lucas Teles, estou com Jonathan Carneiro. um pouquinho de delay, um pouquinho de despreparo, mas tá aí, eu ia falar que esse era o nosso primeiro vídeo, mas na verdade é o segundo vídeo já, né? Sim, a gente já teve uma coisinha aí no canal com as nossas lindas faces. Exatamente, falando sobre um joguinho aí, Summoner Wars, há bastante tempo, até no canal antigo nosso, né? E estamos fazendo esse vídeo agora. Esperamos que Exato, vamos seja algo constante, né? com certeza testar esse novo formato e trazer mais coisas mais pocket, formato de bolso, consumível facilmente por vocês e, né, para resolver também aquele grande problema nosso de conseguir falar sobre as coisas relevantes a tempo. Exatamente, tá um pouquinho quente aqui, então talvez vocês notem que a gente tá um pouco suado, mas é pra não atrapalhar fazendo barulho, né? E mais quente do que aqui é o filme que estreou semana passada. Tá pegando fogo, queimando todas as expectativas ou não, que é a nova adaptação hollywoodiana daquela saga, daquela franquia tão amada pelo nosso amigo Lucas. Exatamente, Mighty Morphin Power Rangers. A gente vai falar sobre o filme agora aqui no vídeo pra não perder o timing, né? Porque a gente vai gravar um episódio do podcast essa semana ainda, 57, provavelmente a gente comenta lá. Mas para não perder o timing aqui e falar nossas opiniões, na verdade a minha, porque o Jonathan não assistiu, e a gente resolveu gravar esse vídeo. Aí vamos fazer assim, vamos fazer um formato mais específico. A gente fala mais ou menos 1 minuto sem spoilers, depois a gente avisa e eu faço a crítica completa com spoilers do filme, pode ser? Exatamente. E lembrando, né, até pelo fato de eu não ter assistido, não serão spoilers absurdamente Relevantes. não serão spoilers relevantes ou reveladores, não vai estragar absurdamente a experiência de cada um, porque vão ser pequenos detalhes de roteiro aqui e ali que precisam ser comentados. Exatamente. Então, para começar, Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers, né, estreou no dia 24 de março. Ele traz um reboot da série antiga de 93, do Mighty Morphin Power Rangers mesmo, né? E ele tenta trazer os mesmos personagens e tenta trazer o mesmo espírito, mas atualizando um pouco, porque era muito galhofa antigamente, né? A gente pode dizer isso. O próprio gênero, né, do Sentai, né, e esse gênero que abrange um pouquinho mais de coisas, como outros super-heróis, etc. E, né, tem ali o gênero dos Rangers, né, sempre aquela coisa do time colorido que vai se transformar, vai ter um Megazord e tem uma estrutura muito fechadinha, né, que funcionava para aquela época e para o público mais infantil. Então, a ideia, de certa maneira, com o reboot é também trazer nessa linguagem, numa pegada talvez mais adulta, ou pelo menos apelando para um público mais amplo, no sentido, vai agradar tanto crianças quanto adultos nessa pegada nova. Exatamente, acho que foi a ideia deles, né? De trazer uma parada, uma pegada dos filmes de herói de hoje em dia, né? Exatamente isso, assim, né? Eles aproveitaram o hype, aproveitaram que Power Rangers fez 20 anos há pouco tempo atrás, e resolveram fazer essa reimaginação, que na verdade traz muito do antigo. Você que era fã, você provavelmente vai gostar, você vai ter críticas como eu tive, mas eles conseguiram trazer aquele espírito e eles conseguiram fazer coisas muito interessantes. O filme é um filme de origem, então 80% do filme vai ser origem deles, vai ser basicamente a origem explicando cada personagem. Isso foi um pró do filme. Muito bom, ele explicou exatamente cada um deles, e depois, quando eu for falar dos spoilers, talvez eu até cite algumas origens, e ele explicou coisas que na série nunca foi explicado, como a origem do Zordon, a origem da Rita, que é a vilã, né? E algumas coisas desse tipo. Isso foi muito interessante. O filme ele teve um orçamento médio de 100 milhões de dólares, então
Isso é bastante. O que é um orçamento bem razoável, né? Já Exatamente. tá numa escala boa pra você considerar para esses filmes de ação, principalmente, né? Que vai abusar de efeitos especiais, vai ter muito combate e vai envolver ali um elenco de stunt, né? Esqueci o nome da palavra agora. Enfim. Não sei que palavras queria encontrar, mas sim, é um valor razoável já, mas para efeitos grandiosos ainda é algo meio pequeno, né? Então você vê que eles tentam mascarar um pouco essa parte dos efeitos e evitam algumas coisas. Mas é por isso que o filme se torna um filme 80% de origem e um pouco só de luta e da parte de ação mesmo, exatamente para evitar esse tipo de coisa. Nesse sentido de estrutura, eu acho que antes de entrar nos spoilers em si, dá pra gente tentar comparar um pouco com o filme anterior que nós tivemos do Power Rangers, né? Porque o que acontecia anteriormente? No último filme, o último, na verdade, não, né? Mas enfim, do filme que teve da primeira grande saga, a saga mais clássica dos Power Rangers, a gente teve que basicamente aquele filme era simplesmente um episódio muito esticado da série. Então tinha todos os elementos da estrutura de um episódio típico de Power Rangers, mas acontecendo em momentos espaçados lá de 1h30. Então a nossa dúvida é, isso se repete? Então, exatamente. Teve isso sim. Foi mais ou menos esse episódio, só que como eu disse, como é um filme de origem, eles tiveram uma preocupação muito maior com a explicação de tudo isso, em que os episódios e até o começo da série, que tinha a origem deles, não conseguia trazer, não conseguia explicar. Então, foi sim um grande episódio, bem parecido até da metade pro final, muito parecido, com bastante galhofa da própria série, mas eles fizeram eles se esforçaram muito para ter uma parte dramática, para trazer um certo drama pros personagens. O que, inclusive, se for comparar com um filme atual em que juntou um grupo que não deveria se unir e que deveriam trabalhar juntos, a gente pode dizer... É complicado chutar cão morto, né? Mas... É um filme que juntou uma família, Exatamente. uma família muito esquisita, com membros que não se encaixam direito. Exatamente. A gente tá falando do Esquadrão Suicida. Se a gente for comparar a origem dos personagens com a do Esquadrão Suicida e a forma com que eles se juntam, no filme dos Power Rangers foi muito bem feito, foi muito bem trabalhado isso, por mais efeitos que ele possa ter, e os personagens foram muito bem trabalhados, assim. Até o que menos foi, que eu não vou citar agora, mas até o que menos foi trabalhado, ainda assim foi muito bem trabalhado, funcionou bem aquele grupo se juntando, né? E só pra, não é spoiler, mas só pra vocês entenderem, ele tem um pouco de o Clube dos Cinco, assim, sabe? Nesse trabalho da união dos personagens. Entendi. Um pouco de Conta Comigo. Isso é bacana. Aham. Essa ideia de você criar um grupo com aquele sentimento ou aquela pegada de um grupo de amigos que, em seus defeitos e qualidades, que se somam, que se complementam, eles vão se unir a partir de determinado momento para daí sim conseguir superar o grande desafio que acaba surgindo na frente deles, né? Exatamente. Então, assim, se você pergunta pra mim se vale a pena assistir, vale a pena. Se você era fã, vale a pena. Se você não era, se você sempre criticou Power Rangers, não vai, porque ele ainda tem muito do que ele é. Ele é um filme de herói básico, assim. Eu compararia ele com, se for um filme de herói da Marvel, com um Thor aí, talvez, um Capitão América primeiro, sabe, assim. Mas um pouco mais bem trabalhados os personagens em si, de verdade. Eu acredito que os personagens foram muito bem trabalhados. Ele tem seu fanservice, tudo... As coisas que você mais gosta estão lá. Alpha tá lá, Zordon tá lá, Moedas do Poder tá lá, a Rita tá lá, o Goldar tá lá, os Megazords estão lá. Algumas coisinhas que eu não posso falar, mas estão lá também, que são legais, que você espera que esteja para um próximo filme, digamos assim, tá lá. Então é legal para você que gostava, você vai gostar do filme. Todo mundo tem algumas críticas, como por exemplo, as cenas de luta que são poucas. Isso você já tem que ir preparado. Que é um filme de origem, totalmente de origem, então tem pouca cena de luta. Mas no geral, até o ponto de não dar spoiler, assim, até onde eu posso pôr o pé até agora, vale a pena. Vai lá que vale a pena. Você que gostar, você vai gostar. E a gente pode começar a comentar alguns spoilers agora, que esse vai ser o diferencial do vídeo, né?
Exatamente. Agora a gente vai. Se você não viu o filme, se você não quer ter nenhuma das suas possíveis surpresas estragadas, pare ele agora, deixe para assistir novamente depois que você tiver assistido, aí você volta para ouvir e depois discutir com a gente o que você achou, se você concorda ou não com as nossas opiniões. Mas vamos aos spoilers. Exatamente. Então, para você que assistiu ou que não assistiu, mas que não liga, se você é fã da série, você vai entender o que a gente vai falar aqui. Mas assim, para começar, foi muito legal porque o filme ele começa com uma cena de 65 milhões de anos atrás, mostrando uma luta entre os Power Rangers da época contra a Rita da época. E o Power Ranger em questão é o Zordon, o Ranger Vermelho. Olha só. E assim, surpreendentemente, a Rita é outro Power Ranger. Ela seria o Ranger Verde da época. O que a princípio você pode falar assim, nossa, mas que estranho. Mas faz muito sentido quando você pensa que a Rita ela não tinha uma origem demarcada, uma origem bem feita na série. Enquanto aqui faz todo sentido ela ser uma ex-Ranger que se corrompeu e quer tomar todo o poder pra ela e aí luta contra os outros. É uma origem Se você mais... for lembrar da. Se você lembrar na saga clássica, a própria Rita aparecia, inclusive era na abertura da série, né? Tipo, surgindo e acordando do seu sono que tinha durado, não lembro se eles citavam datas, mas era coisa de 10 mil anos, era um período muito grande que ela esteve dormente, né? E esse período antecessor do passado, do mundo e dos Rangers, essas coisas, a gente nunca tem informações durante a saga anterior, né? É simplesmente algo que existiu, que tá dado, e simplesmente os Rangers existem ou existiram de tempos em tempos desde então. Então, nesse caso, o filme já começa mostrando que, o lore dos Power Rangers vem de muito tempo atrás e ele está sendo construído para esse filme, né? Exatamente. Isso é muito legal, porque tem muitas coisas que eles amarram assim em cima até dessa ideia da Rita. Mas para continuar, esse começo já mostra... um dos únicos Power Rangers que mostram nesse começo é o Zordon, que ele está resgatando as moedas do poder, porque ele sabe que ele perdeu a batalha, e a Amarela morrendo. Mostra a Amarela morrendo. Eu não vi nenhum site, nenhum vídeo comentando sobre isso. Mas o filme ele é cheio de easter eggs e de homenagenzinhas. Pra mim, essa foi uma homenagem. Porque, eu não sei se você sabe, mas o único ator que fez a primeira versão de Power Rangers que já faleceu é a atriz que fazia a Trini, a Ranger Amarela, né? Então, nesse momento, o único personagem que aparece realmente morrendo é a Ranger Amarela. Pra mim, isso foi uma homenagem a ela, uma lembrança de que ela faleceu já, né? Infelizmente. Nessa cena, não preciso explicar muito bem como eles resolvem, mas eles resolvem, a Rita é congelada e tal, e se passam esses milhões de anos até a atualidade, onde eles vão mostrar cada um dos Power Rangers. O que é muito legal e que o pessoal está comentando bastante é que dessa vez eles não são os bons mocinhos, os meninos evangélicos. Eles não são. Sim. Eles fazem coisas erradas, eles têm seus problemas, e tem muitas coisinhas assim que eu vejo alguns reviews e alguns sites criticando, mas que se você for pegar a fundo são coisas legais. Por exemplo, eu vi muita gente criticando que o Ranger Vermelho, que é o líder, ele é um jogador de futebol americano. Nossa, que padrão isso aí, mais um filme que o cara é jogador de futebol americano. Sim, mas o cara é um quarterback, o cara é o líder do time. Isso já dá um perfil pra ele de por que ele vai ser o vermelho e por que ele vai ser o líder do time, entende? Não é simplesmente uma característica ali jogada simplesmente para vamos preencher os estereótipos dos filmes dos anos 80 desse tipo, né? Exatamente. Há um motivo no roteiro, né, que explique aquilo, né? Do papel que o personagem vai fazer no filme. Exatamente. Então é muito legal que eles mostram ele assim, ele fazendo uma cagada lá, que é uma brincadeira que ele quer fazer no colégio, que acaba dando errado, ele acaba sendo pego pela polícia e tá em condicional, mas ele é menor de idade, então não é condicional, mas ele tem aquela coleirinha no pé, né, na tornozela, aquela tornozeleirinha maneira, sabe? Sim. E nisso eu já vou comentar uma cena que eu também vi gente criticando, mas que é espetacular, cara, que é uma cena em que ele tá fugindo da polícia e tem uma câmera dentro do carro que ela fica girando e mostrando como se fosse a visão dele. Pensa assim, você tá dentro do carro dirigindo, você tá fugindo da polícia. Passa algum carro por você, você olha pra trás pra ver o carro passando, certo?
Essa câmera faz isso. Certo. Ela tá mostrando onde ele tá andando e cada carro Como que se fosse a passa. primeira pessoa, ele Como se mesmo, fosse, né? na verdade ela tá no meio dos bancos, mas conforme passam os carros, ela vira pra acompanhar o carro e mostra lá atrás a polícia, daí ela volta. Daí ela vira e mostra lá pra trás a polícia. Isso é um spoilerzinho da cena, mas não é importante pro filme. Mas sabe por que é muito legal essa câmera que eles fizeram? É uma parada bem autoral e ela funciona muito bem porque em determinado momento, quando ela vira pra ele olhar pra trás, ele não olha pra frente, porque ele tá olhando pra trás, obviamente, né? E ele bate o carro e capota. Então isso funciona muito bem, é muito legal, porque ela pega e vai olhando pra trás e volta tudo bem. Ela pega e vai olhando pra trás e volta tudo bem. Ela pega e vai olhando pra trás, quando ela volta, ele bate. Entende? Então uma cena bem, é uma câmera bem interessante e a direção funciona muito bem nesse começo de filme, mostrando essas coisas, mostrando as cenas da Ranger amarela, por exemplo, fazendo yoga em cima de uma montanha, o que é legal, porque a Trini, a original Ranger amarela, ela era meio fechada e ela tinha muita parada de yoga, ela lutava aquele Kung Fu, acho que é do louvo a Deus, a técnica de Kung Fu que ela lutava, sabe? Então tinha muita uma parada bem cultura japonesa ou chinesa, não sei, enfim. E eles mostram um pouquinho dela fazendo yoga nesse filme. É uma tomada bem legal. Então eles conseguiram pegar coisas dos personagens originais. Por exemplo, a Rosa, que é a Kimberly, ela é meio babaca mesmo. E o filme mostra que ela era ou é participava de ginástica, né? Tinha algumas outras meninas e tal. Que ela não tá mais, que ela ocorreu alguns problemas também, ela saiu, ela fez cagada, enfim, todos eles fizeram. O Azul, que na série é o mais inteligente, que ajuda a controlar as coisas, isso você já deve, não é um spoiler pra quem tá assistindo, porque todo mundo já viu a matéria, ele é autista. Bastante gente falou a respeito, né? De certa forma é um estereótipo, mas é aquela parada de que o autista é bem inteligente. E ele é bem inteligente. O amarelo eu já comentei. E o preto, eu vi muita gente criticando ele, porque ele tem como pode dizer, ele tem um background em que a mãe dele tá doente, mas ao mesmo tempo ele é muito piadista, e muito de fazer careta, de pular, e de fazer movimentinho. No sentido de que ele usa o bom humor, ou ele tenta ser o palhação de todos os momentos para esconder, de certa maneira, ou enfrentar essas dúvidas e medos e receios dele, né? Foi o que eu entendi do filme, assim, não é que ele não funciona, é que é isso, tanto que ele não é o cara engraçado do filme, ele só tenta ser, porque ele quer esconder isso. E outra, isso é muito legal porque ele é um personagem oriental no filme, né? Se você for lembrar, pra quem conhece, pra quem assistiu, o primeiro Ranger preto era o Zack, que é esse mesmo do filme, né? Mas o Zack era negro e era dançarino. E o Zack sempre tinha essas tiradas, essas piadinhas, esses pulinhos e tal do Zack. O segundo personagem era o Adam, que era oriental e que ele era mais quieto, mais na dele. Então, parece muito que eles conseguiram trazer a ideia dos dois personagens pra esse personagem desse filme. Juntarmos. Cara, eu devo dizer, fazer um parênteses aqui, que eu tô impressionado com o seu conhecimento do Lord Power Rangers clássico. A gente realmente tem que, né, dar o braço a torcer aqui. A autoridade em Power Rangers do Brasil não tem como. Eu não lembro de nada dessas coisas. Obrigado. Não sei se eu agradeço, se eu fico envergonhado, mas enfim. Entenda como quiser. Mas é muito legal isso, assim, que eles conseguiram trazer tudo isso e mostrar a família deles, que era uma coisa que não mostrava. E aí eles fizeram várias tiradinhas em cima disso e várias coisas que são importantes em cima disso, como por exemplo, isso é mais pro final do filme, mas é só uma piadinha. Os irmãos da Ranger Amarela comentando sobre o Power Ranger Amarelo. O Power Ranger Amarelo, ela fala assim, mas como que sabe que é um homem? Isso é uma tiradinha em relação ao fato de que no Japão, como pra quem não sabe, os Power Rangers a empresa comprava as cenas do Super Sentai japonês e só fazia as cenas dos personagens sem o capacete aqui nos Estados Unidos, e usava as cenas do japonês, certo? E no japonês a Ranger amarela era um homem mesmo que fazia. Tem até um gif que mostra algo ali dentro da calça dela meio assustador. Então, e ela não tem a sainha, né, que a Rosa tem, né? Então era um homem. Sim. E é até uma tiradinha nisso, sabe? É muito legal. Mas enfim, o filme se passa quase toda a parte mostrando essa origem deles, mostrando a união deles. E sabe qual é o ponto de união deles que é muito legal? O Ranger Azul, ele é um cara que, por ele ser autista, ele não tem amigos. A galera não gosta dele, só zoa ele, certo? Então, de uma certa forma, em algum momento, o Ranger Vermelho, Jason, tenta ajudar ele, proteger ele, e ele acaba gostando muito do Ranger Vermelho, querendo ser amigo dele. E aí todo mundo acaba ficando meio que com dó dele, sabe? Tipo, todo mundo tira onda nele às vezes, mas fica com dó.
E ele é o que une a equipe. E isso funciona muito bem no filme. Inclusive, isso é um grande spoiler. Pode falar, é um spoiler grande do filme. A gente tá na sessão dos spoilers. Quem tá aqui é pra tomar chumbo mesmo. O Ranger Azul, em certo momento, ele morre no filme, né? No meio do filme, a Rita mata ele. E também zoaram isso, porque ela podia ter matado todos. Eles estão amarrados, ela podia ter matado todo mundo e mata só ele. Mas assim, é a Rita, é o cerne dela, de não matar, de querer enfrentar, de ser galhofa mesmo. É um pouco do cerne dela. Ela mata ele e o Zordon consegue trazer ele de volta e isso reúne o grupo. Então, assim, a união deles é muito legal. Não é simplesmente um cara que é assassino, atirador, vai lá e pode matar uma pessoa pra poder ser livre da prisão e fala assim, não, é minha família, eu não vou atirar, sabe? Tipo, em Esquadrão Suicida. Então, assim, eles conseguem fazer um plot legal com isso. Mas, enfim, não vou contar o filme todo. Quando eles conseguem se transformar, eles também dão uma ideia aceitável de por que eles não conseguiam e no final eles conseguiram. É um subterfúgio do roteiro para não gastar dinheiro com efeitos, né? Porque eles não tinham tanto dinheiro pra isso e tal. Então é um certo subterfúgio. Então eles têm esse trabalhinho, o roteiro ele consegue construir isso. Chegando mais lá pro final do filme, a gente tem alguns problemas, que é a pouca cena de luta e os Megazords que não dá pra você ver direito o que eles são, sabe? A gente sabe o que é, porque quem assistia sabe o que são. Mas o filme em nenhum momento mostra de verdade, sabe? Num sentido assim, meio Transformers, que é tão bagunçado que você não vê direito, ou é que é muito raso mesmo, é muito rápido, são poucas cenas? Não, na verdade assim, a cena de luta maior é com os Megazords. Tem até cenas, mas é que quase todas elas ficam mostrando eles dentro do robô, com a máscara aberta dentro do robô. É aquela máscara de CGI que eles colocam assim na tela com o personagem no meio, né? Quase tudo assim. Não tem uma cena que mostra certinho eles ali pra você poder entender como é, sabe? Isso é um pouco chato. Mas a gente entende, sabe? Foi alguns coisinhas que eles conseguiram arrumar pra poder esconder, né? Pra poder corrigir, pra poder acertar de certa forma. Mesmo assim, ainda é legal, as cenas dos Zords separados é muito legal. Quando eles se juntam não é tão legal assim, porque o design do Megazord não é tão legal. Todo mundo viu na internet as imagens, né? Não é muito massa. Foi um pouco desapontador até, né? Porque o Megazord tinha toda aquela... Por mais que é uma cena que se repetia todo episódio você via aquela mesma animação de transformação, mas era muito icônico a maneira meio orgânica e fazia muito sentido como o Zord se montava, né? Sim. Esse robô ele se mexe de tal maneira para encaixar na perna, o outro vira o tronco, o outro encaixa dentro, e você vê que na versão, digamos assim, desmontada do Zord, ele já tinha o formato específico para encaixar no Megazord completo, né? Sim, exatamente. Era algo muito orgânico, né? O modo como acontecia isso. Aqui não, aqui simplesmente não funciona, ele de repente aparece lá montado, é bem ruim. Mas no demais, é legal, a luta é legal, o final é aceitável, ele deixa muito aberto para um segundo filme, porque os produtores já disseram que tem planos para fazer 6 filmes, né? Caso tenha público. É o novo Avatar, né? Caso tenha público. A gente sabe que no primeiro final de semana nos Estados Unidos ele arrecadou a média de $40 milhões, no mundo inteiro $60 milhões. Então, ele tá indo bem? Podia estar indo melhor, mas ele tá indo bem, ele é o segundo dos Estados Unidos. Já se pagou? Não, porque são $100 milhões que foi gasto, né? Faltam $40 milhões para eles pagar ainda. Tá, eu tinha entendido que tinha sido mais 60 milhões, não, perdão. Foi 60 no total. 40 mais 60, 60 no total. 60 no total. No final de semana, agora já deve ter passado isso. Mas ele estava em segundo com os filmes de estreia. Em primeiro tá A Bela e a Fera, em segundo ele. Ele tá indo bem, ele vai com certeza ele vai se pagar. Vamos ver na China como ele vai fazer lá, qual a renda ele vai fazer lá. Normalmente a China é o que mantém alguns desses tipos de filme. Então. Vídeo Transformers. Transformers, exatamente. Então, assim, é um bom filme, ele vale a pena, ele conseguiu trazer de volta. E tem algumas polêmicas aí em cima, algumas coisas, algumas teorias. Por exemplo, eu tenho algumas teorias, né? Não sei se você viu, mas a Saban, ela soltou um vídeo de 10 segundos com o capacete do Ranger Verde. Todo quebrado, estilhaçado. E, bem, não sei se é muito spoiler, mas já estamos aqui. Há referências ao verde no filme? Então, no pós-créditos, o professor
naquela salinha de detenção no estilo de O Clube dos Cinco. Ele fala, temos um aluno novo, Tommy Oliver. Tommy Oliver, cadê você, Tommy Oliver? E aí mostra a cadeirinha dele com uma jaquetinha verde em cima, assim. Que é o Tommy, todo mundo sabe que é o Ranger Verde, né? No original era o David Franklin que fazia. Agora a gente ainda não sabe, já rolou uma polêmica. Pra você que tá assistindo, já saiu a última polêmica em que os atores desse filme falaram assim, os atores não, mas especificamente o ator que faz o Ranger Vermelho, que inclusive, cara, esse filme já abriu porta pra ele tá confirmado na segunda temporada de Stranger Things. O ator que fez o... Nossa, quem diria? Exatamente. Ele falou assim que ele gostaria que fosse uma mulher que fizesse o Ranger Verde no segundo filme, que fizesse o Tommy no segundo filme. E, obviamente, a galera que é fã caiu matando porque, de verdade, do fundo do meu coração não é preconceito, mas é que é o personagem que todo mundo mais gosta e que já tá fixo, sabe? Aquele cara de cabelo comprido que é o Tommy, sabe? É um personagem bastante icônico, né? E sempre que você entra nesses grandes elementos, né, que é quase um signo de Power Rangers, né? Você ter lá o Ranger Verde, toda a jornada do herói que acontece com o Ranger Verde e vira o branco e tudo mais, né? Exatamente. Então, rolou essa parada. Eu acho que não vai acontecer, porque eu acho que vai acabar perdendo muito público se eles fizerem isso. Mas... e até como eles já deram abertura, tudo bem que Tommy, assim, se você forçar um pouquinho, pode ser um nome de mulher nos Estados Unidos, tudo, mas Tommy Oliver, né? Então é um pouco mais característico do personagem, né, original. Exatamente. Então, fora isso, mostraram capacetes de assado. O que a galera já tá comentando que na verdade esse capacete não é o do Tommy, é o da Rita. Porque seria o da Rita? Seria o da Rita. Mas se a gente lembrar, na primeira temporada, o Tommy ele vem como Ranger Verde do mal. Por alguns motivos ele acaba perdendo energia. E ele deixa de ser Power Ranger e depois volta como Ranger branco. Isso seria uma ideia muito boa para se trabalhar no segundo filme, já que a armadura da Rita estaria quebrada, entendeu? Então ele poderia vir como Ranger Verde, mas quebrado, e por isso ele perdeu os poderes e voltar. Seria legal, essa é uma teoria minha, né? Por enquanto. Uma outra teoria minha é o que faria sentido também, por que só o Ranger Verde teria aquelas armaduras em ouro. A Rita no primeiro filme agora, nesse, ela trabalha muito com ouro, o centro dela é de ouro, o Goldar ela cria com ouro, o que é outra parada muito legal, porque eu nunca tinha entendido que Goldar, o nome de Goldar era porque ele era de ouro, e faz muito sentido, né? Na primeira série ele já tinha armadura de ouro. Então ela cria ele à base de ouro, o cetro dela é de ouro, então isso, provavelmente eles vão fazer alguma ligação com isso para que ele tenha aquela armadura, né? Aquele escudo e aquelas braçadeiras douradas, né? O Ranger Verde. E vamos ver, né? Nas minhas teorias isso vai ser muito legal, vamos ver o que eles vão fazer para esse segundo filme. Caso haja esse segundo filme, ainda não está confirmado, porque ainda não bateu, né, as expectativas. Tá indo bem, mas ainda não bateu. De qualquer forma, então podemos dizer que se houver um segundo, um terceiro filme, você já vai animado, você já está mais ansioso do que pro primeiro, por exemplo? Com certeza. Levando em conta tudo que eles já fizeram. O primeiro, ele conseguiu suprir minhas expectativas, ele me surpreendeu bastante, porque uma coisa que é bom deixar claro, eu pelo menos, em todas as vezes que a gente conversou sobre isso, eu sempre critiquei o casting de atores, né, do filme, que são atores bem ruins, desconhecidos, inclusive a Amarela ela nunca foi atriz, né, acho que é o primeiro trabalho de atuação dela, ela é rapper, e alguns dos outros também quase nunca fizeram nada. Só a Rosa fez Terra Nova. Mas enfim, mas no filme eles funcionam, no filme eles são carismáticos, eles trabalham bem juntos, sabe, muito bem. Então, isso surpreendeu muito, muito mesmo no filme. Eu acho que quem está assistindo o vídeo vai gostar do filme. Obviamente, você tem que dar aquela forcinha, porque tem suas falhas e tem coisas que nem são falhas, mas que são no estilo de Power Ranger antigo, porque eles têm que ter isso, né? No final das contas, eles precisam de alguma maneira apelar para essa nostalgia, e isso não num sentido negativo, né, de realmente trazer aquele sentimento da infância, de ver o grupo reunido, de ter um grupo carismático que, né, essa união deles, né, e a química que rola entre eles carregar o filme adiante. Exatamente. E só para você saber, tem uma cena que toca do Google Power Rangers, é bem curto, podia ser mais. Então já vale a pena por isso. É uma cena bem clássica, você vai perceber quando você assistir o filme. É isso aí. Tá me ouvindo?
É isso aí. Esse é Power Rangers, o filme. Qual é esse o título dele? Não sei. Power Rangers o filme. 4 de 5 estrelas. 4 de 5 Megazords. 4 de 5, ô louco. Muito bom, então. É isso, valeu pessoal, até o próximo. Não sei. Você não gostava, então não é importante. Até o próximo episódio, até o próximo vídeo, sei lá. Até.